E, dando prosseguimento ao ciclo de palestras do Profit 2022, chamamos agora Murilo Jardelino, com a palestra Linguística Textual e Práticas de Tradução. Murilo é mestre em Letras e Linguística pela Federal do Pernambuco, pós-graduado em Comunicação Intercultural pela Universidade de Freiburg, Alemanha, bacharel em Letras Português-Alemão pela USP, foi docente na DLEM, na Universidade Federal da Paraíba, na área de Alemão como língua estrangeira, é professor no Departamento de Letras da Faculdade São Bernardo, tradutor de obras acadêmicas e literárias, entre outros, traduziu os escritores Else Lasker Schuller, Stefan Zweig e Franzer Werfel, o teólogo Dietrich Bonhoeffer e os filósofos Wilhelm Flusser e Heiner Gulden. Organizador dos livros A Festa da Língua Wilhelm Flusser, coletânea de ensaios publicada pela Fundação Memorial da América Latina e o Texto em Análise, Escrita, Oralidade e Tradução, da editora Léxicos, com a palavra Murilo Jardelino. Obrigado, André, pela apresentação. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Ana Júlia o convite para participar do Profit, não só a Ana Júlia, a todos que estão organizando este evento que já faz parte do calendário dos profissionais de tradução e interpretação, legendagem e audiodescrição, não é? E é com grande prazer que participo pela primeira vez e muito obrigado. Eu estou com a voz um pouco comprometida, em virtude de uma garganta inflamada, mas eu vou apresentar a si mesmo, porque eu prefiro fazer a apresentação do que cancelar um trabalho que organizei com muito carinho para vocês. O título de minha apresentação é Linguística Textual e Práticas de Tradução, e o objetivo da exposição é discutir conceitos e categorias básicas dessa abordagem da linguística, né? É uma área dos estudos da linguagem. Desculpa, Murilo, você está compartilhando, está no modo de apresentação para você? Está. Para mim não está, para vocês está, gente. Senão você tem que ir lá em cima, lembra? New Share e compartilhar a apresentação. Não, você vai ali, share screen, normal, como você tinha feito. Momento. Isso. Agora coloca o PowerPoint no modo de, vai lá na tacinha e coloca no modo de exibição. Entrou para você? Para mim, sim. Isso. Agora vai com o mouse lá no alto, dá uma passadinha do mouse que vai descer aquela coisa do zoom. E lá vai ter New Share, que é novo compartilhamento. Aí você clica nisso. Achou? Não. É aqui, será? É no alto, é em cima. New Share. Achou isso? Clica nesse. Cliquei. E agora escolhe a apresentação de PowerPoint, que deve estar bem na esquerda. Exato. Desculpe. Eu já dei, não, gente, para mim isso já aconteceu várias vezes, por isso que eu estou... E agora? Ótimo, perfeito. Então, o título de minha apresentação é Linguística Textual e Práticas de Tradução, e o objetivo é discutir conceitos e categorias básicas da linguística textual como fundamento de práticas de tradução. É claro que esse é um tema que poderia ser apresentado durante um semestre num curso de graduação em tradução, ou mesmo no módulo de pós-graduação. O que eu vou fazer aqui é uma apresentação bastante panorâmica, de maneira que o meu público-alvo, veja, eu elaborei esta apresentação pensando principalmente em estudantes de tradução, tradutores em início de carreira, ou tradutores que não têm uma formação no bacharelado em tradução ou no curso de letras. Então, é uma apresentação bastante simples, bastante panorâmica, mas eu espero que no final vocês compreendam a minha proposta, tá? Então, como surgiu esta ideia, né? Lendo alguns livros teóricos sobre tradução e sobre teorias linguísticas, eu encontrei aqui nesse livrinho muito introdutório da Maria Cristina Batalha e Geraldo Ponte Júnior,
essa menção a os rumos que tomaram as teorias da tradução e as teorias da linguagem a partir da década de 1980. E elas dizem que esses teóricos abandonaram tanto o eixo hegemônico da normatividade e das prescrições linguísticas, quanto o das limitações da linguística estrutural. Quem assistiu às palestras da Solange Pinheiro e da Ana Lúcia Kfouri sabe o que esse trecho significa. Veja, fazer a tradução daquelas obras que elas apresentaram para o português padrão não faz sentido algum, não é? Então, abandonar esse eixo hegemônico da normatividade e das prescrições linguísticas é levar em consideração todas essas marcas de um inglês não padrão na sua transformação, na sua tradução para um texto em português não padrão. O português não padrão, como disse aqui a pesquisadora, não é, Ana Lúcia Kfouri, ele é tão gramatical quanto o português padrão, mas são variedades da língua que seguem gramáticas diferentes, embora uma seja valorizada e outra não. Ao abandonar não só, não é, esse eixo da normatividade, como as limitações da linguística estrutural, e passar a se concentrar, veja, nos estudos da linguagem, levando em consideração situações e contextos de comunicação e a intencionalidade nas produções linguísticas, nós vamos ter aí uma reorientação nos estudos da linguagem e, por conseguinte, nos estudos da tradução, como nós vamos ver aqui. Uma outra questão que me chamou a atenção está à página 25 do livro A Tradução Literária, do Paulo Henriques Brito, quando ele discute, né, uma divergência entre teoria e prática, entre tradutores e teóricos da tradução. Então, ali naquela página, o Brito diz que há teóricos que não traduzem e, ainda assim, elaboram teorias da tradução. E há tradutores que rechaçam ou desconhecem as teorias da tradução. Então, a minha principal tese aqui é que uma teoria, seja uma teoria linguística da tradução, uma teoria literária, ela não é uma barreira para o tradutor. Pelo contrário, não é? Ela é uma ponte para o exercício com excelência de sua prática. E isso ficou muito claro hoje nas exposições de Solange Pinheiro e Ana Lúcia Kfouri. Elas não utilizaram a teoria que eu apresento aqui, a linguística textual, mas o trabalho delas está fundamentado em outras correntes da linguística contemporânea, tais como a sociolinguística, os estudos de oralidade, análise da conversação e, no caso particular, né, que foi mencionado pela Kfouri, o projeto, né, um projeto que já dura 50 anos e que nos trouxe, nos revelou uma radiografia do português falado no Brasil. Então, aqui eu quero parabenizar as duas palestrantes, e elas anteciparam e facilitam aqui, elas exemplificam aquilo que eu estou procurando mostrar a vocês. A minha fala está organizada, primeiro em considerações teóricas e, posteriormente, numa aplicação, né? Ou seja, a análise de uma prática de tradução que foi feita a partir dessas considerações sobre a linguística textual. Entre outros temas, eu vou falar rapidamente, como eu disse, eu tenho muito pouco tempo, mas mencionar aqui, né, gramática e tradição gramatical, a instituição de uma linguística moderna, a divisão básica que deu início a toda uma reflexão sobre a língua como instrumento de comunicação, até chegar ao deslocamento, né, do objeto de estudo da linguística na segunda metade do século XX, para o texto, para a língua em uso, para a língua em curso, para o discurso, né? A língua como discurso, em que todas as manifestações são carregadas, impregnadas de intencionalidade e de subjetividade.
Então, quando a gente pensa, né, naquele fragmento lá da Batalha e de Pontes, o abandono desse eixo de normatividade, não é que a gente esteja abandonando a gramática. Não, mas a gente está abandonando uma concepção de gramática, a da tradição gramatical. Por quê? Porque todas as regras sugeridas e descritas nos manuais da tradição são elaboradas a partir de um corpus muito pequeno, que são os textos literários escritos clássicos. Imagine uma pessoa que trabalha com legendagem ter de usar o português usado por Camões para poder preparar sua legendagem, né? Não faz sentido algum, porque é claro que a legendagem vai obedecer às normas da oralidade, a oralidade que foi excluída, que é excluída por essa tradição gramatical. Também a gente sabe que a língua se transforma todos os dias. E, de acordo com essa tradição gramatical, essa mudança significa sempre ruína, deterioração, decadência. E não, uma língua que não se transforma é uma língua morta. A mudança, do ponto de vista, né, da linguística, do ponto de vista moderno, a mudança é um sintoma de vitalidade da língua. Então, é importante que a gente conheça outras concepções de gramática, inclusive a gramática do português falado e a gramática do português não padrão. Então, quem rompe pela primeira vez, né, com essa tradição gramatical é uma ciência que é elaborada no início do século XX e que a gente conhece, claro, quem cursou letras, o bacharelado em tradução, conhece bastante essa história. Então, em 1916, é publicado um livro, Curso de Linguística Geral, em que se funda essa ciência. Você veja, tanto a tradução quanto a língua já são estudadas há muitos anos, né? Há mais de 2000 anos, mas nunca houve uma ciência exclusiva, né, para estudar a língua. E os estudos de tradução são ainda mais recentes. Eles só vão se tornar autônomos a partir da segunda metade do século XX. Então, o que é importante nesse primeiro momento da linguística é que esse autor, né, o Ferdinand de Saussure, na Universidade de Genebra, ele vai falar da complexidade da linguagem e ele vai dizer, para a gente poder estudar cientificamente a linguagem, a gente precisa dividi-la em duas partes. Aquela parte que é a parte social da linguagem, esse sistema potencial, virtual, abstrato, a que o sujeito, né, não tem, vamos dizer assim, total autonomia, né, para modificá-lo. É um sistema linguístico que existe independentemente do falante, né? E, em oposição, você teria uma manifestação concreta, real e individual. Num primeiro momento, o que se propõe é estudar esse sistema abstrato, né? Ele já aponta para a possibilidade do estudo do texto, porque aqui na coluna à direita, o que ele está, né, ele está se referindo é exatamente aos textos, né, as manifestações concretas de um sujeito que se apropria do sistema virtual da língua. Então, o que acontece? Né? Com o esgotamento, na primeira metade do século XX, dessa teoria, que representou um grande avanço em relação aos estudos da linguagem, passa-se a investigar o funcionamento da linguagem em situações mais concretas de enunciação. Busca-se compreender o funcionamento da linguagem em textos orais e escritos, e mais recentemente, em textos eletrônicos. Então, veja aqui uma breve análise, não é, de um trecho de uma entrevista. Então, é um médico que está respondendo a uma jornalista uma pergunta sobre padrão de beleza. E ele começa assim: infelizmente, hoje o padrão de beleza é estabelecido pelas artistas da televisão, mas sem nenhum bom senso. Então, o que é que eu quero dizer? O que é que eu quero mostrar aqui com esse exemplo?
é que esse advérbio, não é? Porque se você vai num manual de gramática e busca a definição de advérbio, você vai ter uma palavra invariável que transforma o verbo, que modifica o verbo. Mas o advérbio aqui tem uma outra função. O advérbio aqui é um marcador que estabelece a relação de quem fala com o que ele diz. Então, vocês estão observando que estudar a língua nesse contexto de enunciação é buscar compreender a relação do sujeito, da pessoa que produz o texto, com aquilo que ele diz. Essas marcas de subjetividade e a intencionalidade que está sempre presente nessas manifestações concretas. Eu trago aqui um outro exemplo também, né, antes de partir para a análise de uma tradução. Mas vocês todos reconhecem aqui esse texto, né? Então, é um prospecto que normalmente a gente encontra nos transportes públicos ou nos faróis. Uma vez eu utilizei esse texto num curso de comunicação empresarial que eu ministrei para empresários. E os empresários destruíram o texto, né? Eles olharam para isso e disseram, mas para que a gente vai ler e estudar esse texto? Isso é um pedinte, né? E eu disse, calma, vamos ver o que, né, a riqueza desse texto, que aparentemente, para o senso comum, é um texto muito mal formulado. Então, vocês lembram que na palestra da Ana Lúcia Kfouri, ela disse que coletava fragmentos de fala das pessoas. E aqui a gente coleta também fragmentos de escrita, porque você tem acesso ao português vivo, não é? Falado e escrito nas ruas. Então, veja como esse sujeito aqui, ele trabalha com a linguagem. Primeiro, ele se dirige ao interlocutor por meio de uma expressão de polida. Ele chama o interlocutor de amigo. Ele não chama de inimigo. Ele estende a mão para o outro. E ele fala de uma situação que acomete hoje 12 milhões de brasileiros. Né? Ele diz assim, emprego não tem. E aqui é muito importante, porque é por meio desse enunciado que a gente vai dizer, ele não tem um emprego formal, mas ele está trabalhando. Isso é trabalho. Ele não está pedindo, ele não é um pedinte, ele não está pedindo esmola. Em seguida, ele vai falar de si, né? Então, veja, mais importante da gente ficar avaliando só o que é dito, mas a gente precisa avaliar a relação do sujeito com o que ele diz. E ele está dizendo aqui que é honesto. Roubar não é justo. E a honestidade é uma qualidade bastante valorizada na nossa sociedade. Agora, a honestidade dele tem limite, né? Ele ameaça um pouco. Passar fome, eu não vou. E, posteriormente, veja que há toda uma escala argumentativa para depois ele dar a ordem. Compre esta bala. E ainda nos dá uma alternativa. Por R$1 ou um passe. O passe aqui é um marcador da idade do texto. Muitas pessoas, talvez, os jovens, não saibam nem o que é o passe, né? Encerra o texto por meio de um marcador de polidez, agradecendo, o que poucas pessoas fazem hoje em dia, né? A gente vive numa sociedade muito violenta, e, por último, ainda se apresenta como crente, né? Ou seja, ele crê em Deus. Então, veja todo o trabalho que esse sujeito realiza num prospecto que parece, não é? Que normalmente não é, vamos dizer assim, valorizado por aquelas pessoas do senso comum, porque elas não conseguem ver, né, com os olhos, vamos dizer assim, de uma pessoa que fundamenta a leitura nesses aspectos que eu estou chamando aqui de linguística textual. Se vocês observarem, aqui eu não vou poder me estender bastante, mas essa carta, esse e-mail institucional que a Veja envia para os possíveis assinantes é muito semelhante. Agora, é claro que esse é um texto muito mais valorizado na sociedade, né? Mas são textos, você veja, parafrásticos. Eu diria, né, que são textos que pertencem ao mesmo gênero, claro, com linguagem diferente. Aqui, no caso, o texto da Veja é escrito num português informal, padrão. Nossa, Murilo, a Clara ali está falando e eu também. Já queremos o Murilo dando uma oficina para a gente disso tudo, né, Clara? Deixa, obrigado.
Você veja, a linguística textual não se propõe a formar tradutores, né? A linguística textual se propõe a fazer, a investigar e a descobrir, a explicar como funciona a linguagem nos textos e, consequentemente, formar bons leitores. E o tradutor, ele precisa ser um bom leitor, não é? E é isso. Então, agora, a linguística textual é um vasto campo, havia muitos conceitos por meio dos quais eu poderia fazer a apresentação, mas é central, né, nesta abordagem da linguística esses critérios, porque a grande pergunta é, afinal de contas, o que é um texto? O que é um bom texto? O que é que faz, né? O que é que faz com que um amontoado de frases possa ser apreendido, não é, como uma unidade e bem-sucedida do ponto de vista pragmático, né? Então eles conceberam uma série de fatores internos muito conhecidos, né, nas aulas de produção de texto, coesão e coerência, e os fatores externos. Então, veja, não só a intencionalidade, o esforço que o autor faz para alcançar o objetivo dele, mas também o esforço do leitor ou do ouvinte, que é o que a gente chama de aceitabilidade, para receber, não é, uma manifestação linguística que seja coesa, coerente e cujo objetivo seja fácil de ser aprendido. A informatividade, a situacionalidade, a intertextualidade. Infelizmente, né, o tempo aqui é muito exíguo para a gente tratar de todos esses conceitos. Eu acho que agora eu vou partir para uma análise, e eu estou até agora fascinado com a análise que a Solange e que a Ana fizeram, né? Porque você veja. Professor, desculpe Oi, interromper, só para avisar que faltam 5 minutos, ok? 5 minutos, eu estou encerrando. Então, vocês vejam como a teoria, ali no caso delas, os estudos da oralidade, a sociolinguística, tira esse véu, né? E leva essas brilhantes tradutoras e pesquisadoras a compreender todo o trabalho que foi feito pelas autoras, não é? Na produção daqueles romances. Então, a teoria nos leva, é como se fosse um óculos, né? Nos leva a observar esses aspectos que são importantes, né, na hora de você compreender um texto e, posteriormente, traduzir o texto. Falar de um relato. Eu fui contactado até foi uma indicação da Lenita, né, professora da USP, por uma editora para retraduzir a obra de um teólogo alemão, cujo título é Discipulado. E eles, imaginem vocês, 250 páginas em 30 dias. Eu disse, bom, impossível. Então, renegociei prazo e pedi para fazer com uma colega. Essa é uma tradução que foi feita a 4 mãos. E eles nos pediram isso, produzir um texto mais acessível, preservando, é claro, toda a densidade teológica. Então, é um tratado filosófico, é um tratado filosófico e teológico, não é? E que precisava ser traduzido para um leitor com baixo grau de letramento. Aqui é o fragmento que eu escolhi, é um fragmento em alemão, e vocês têm aqui, à esquerda, a tradução feita pelos pastores luteranos da Unicinos, no Rio Grande do Sul. E aqui à direita, a nossa versão. Eu vou mostrar a vocês só o primeiro período desse parágrafo. Jesus, portanto, viu-se na contingência de esclarecer de modo insofismável que o imperativo do sofrimento era extensivo aos discípulos. Então, vocês estão vendo aqui um vocabulário extremamente complexo, acadêmico, teológico, né? E você não podia trabalhar com esse léxico. E depois de muita negociação com o editor do texto, a gente chegou a essa versão. Dessa maneira, a necessidade de estender, de modo claro e objetivo, a obrigatoriedade do sofrimento aos seus discípulos ficou evidente para Jesus. Então, vocês têm aqui um texto, né, mais fácil de ser compreendido. Então, assim, como é que a gente chegou a esse resultado, né? Claro que
era uma tradução feita a 4 mãos, e independentemente de ser feita a 4 mãos ou não, foi necessário que a gente estabelecesse alguns procedimentos. Entre outros, veja, usar frases curtas e sintaticamente pouco complexas, na ordem direta. Isso, do ponto de vista da linguística textual, diz respeito a um texto com menor grau de informatividade, né? Então, exige menos esforço cognitivo do leitor para compreender. Evitar usar palavras raras e longas. Evitar usar palavras com muitas letras. Preferir verbo a substantivo. Eliminar palavras e expressões supérfluas. E utilizar sempre a mesma estrutura sintática. Mesmo que o leitor com baixo grau de letramento não saiba o que é uma estrutura sintática, mas a repetição da estrutura, ordem direta, sujeito, verbo, complemento, facilita bastante a compreensão. Em resumo, veja, a partir dessa articulação do fragmento de Batalha e Pontes com Brito, eu procurei aqui mostrar a vocês como uma teoria linguística pode auxiliar no trabalho do tradutor. Lembrando que a gente não traduz mais, né, uma língua noutra língua. E você pode até dizer, eu trabalho com o par, português-alemão, português-inglês, mas a gente traduz hoje textos, né? A concepção é essa. Você traduz um contrato em inglês em contrato em português. Você traduz um currículo em alemão em currículo em português. Então, a tradução é sempre de uma manifestação concreta e real, de um texto. Daí a importância de conhecer como funciona a linguagem nos diversos gêneros textuais. Fizemos uma breve reflexão aqui e apresentamos um exemplo. Aqui são as referências da minha exposição oral e agradeço pela atenção de vocês e estou à disposição para quaisquer perguntas. Agradecemos, então, ao Murilo. Sensacional a palestra. Murilo foi uma das que mais teve repercussão aqui no nosso chat. Todo mundo, conforme a Ana Júlia falou, pediu uma oficina disso, que a gente espera que se torne realidade, porque o tema é bastante profundo, para mim, pessoalmente, é um tema linguístico, é um tema bastante gostoso de aprender e de falar sobre. Então, parabéns, Murilo, pela sua palestra. Muito obrigado. Obrigado.